What's our mission statement? Então, qual é que é o lema da nossa missão? It's reconnecting the generations É reconectar gerações and preparing them for such a time as this. e prepará-las para um tempo como este. See, everything we talk about comes out of that statement. E tudo aquilo que nós vamos falando é sempre sobre aquele lema. We live in a world today which is in crisis. E nós vivemos num mundo que neste momento está em crise. We all recognize it. Todos nós conseguimos reconhecer I mean, isso. we were in a crisis before COVID, Nós já tínhamos tido crise antes do Covid, but even just in the last 2 years, mas nestes últimos 2 anos, when we have COVID happening, quando nós estivemos debaixo do Covid, we have the crisis in Afghanistan, nós tivemos a crise no Afeganistão, we have earthquakes happening all over the tivemos place, terremotos a acontecer em todo o lugar do mundo, we have things like abortion, nós tivemos leis do aborto, gender issues. o problema do género. We live in a time of complete chaos. Então nós vivemos em tempos de completo caos. Thankfully, God is still on the throne. Mas graças a Deus, Deus continua no trono. We may be surprised at how things are unfolding, E nós podemos ficar surpreendidos como estas coisas estão a acontecer. but He is not surprised. Mas Ele não está He surpreendido. is not shocked. Ele não está a ficar chocado. And all of this is aligning for His end time plans. E na realidade tudo isto está-se a alinhar para o seu plano dos fins do tempo. We have problems with the generations E nós temos problemas com as gerações. of them being disconnected or fractured. Porque elas estão fragmentadas, estão desconectadas. And we have to see them coming together. E nós precisamos de ver as gerações se juntarem novamente. Families Famílias and whole generations. e todas as gerações. And the church worldwide, E a igreja em todo o mundo. and we don't know enough about you here. Nós não sabemos o suficiente acerca de vocês aqui, Everything we're going to talk about mas tudo aquilo que nós vamos estar a is falar what we see all over the world. é algo que nós vemos a acontecer em todo o mundo. But one of the best ways to disconnect generations and families E uma das maneiras mais fáceis de desconectar famílias e gerações is to go to church. é ir à igreja. And so we need to pull the body of Christ back to a biblical model for how they should flow E together. nós precisamos de aprender a colocar o corpo de Cristo novamente como um todo. Now, Jeremiah 6:16 Jeremias 6:16. says, "Stand at the crossroads and look." Então diz, fica de pé e olha. Thought I turned the microphone off. Stand at the crossroads and look. Fica na estrada e olha. Ask for the ancient paths. E pergunta aos anciãos. Ask where the good way is Pergunta onde é que está o bom caminho and walk in it. e atravessa-o. In this journey, we should be walking together. Nesta viagem nós precisamos de estar a andar juntos. And what is the ancient path? E qual é que é o caminho antigo? What is the good way Qual é que é o caminho bom? for how the generations should flow together? Como é que as gerações podem caminhar e fluir juntas? We're going to look at some of that. E nós já vamos olhar um pouco para isso. In Isaiah 41:4, Em Isaías it's 41:4. it says, "Who is he calling forth the generations Pergunta quem é aquele que chama as gerações from the beginning? desde o início. I, the Lord, with the first and last, am he." Eu sou o Senhor, o princípio e o fim, eu sou. You see, God created the generations. Então Deus criou as gerações. They're not an accident. Não foi um acidente. You know, when God created the universe, Quando Deus criou o universo the trees and the mountains, e as árvores e as montanhas, he then created Adam and Eve. então Ele criou Adão e Eva. Now, that wasn't an accident. Não foi um acidente, It was intentional. foi intencional. When he created Adam and Eve, he started the generations.
Quando ele criou Adão e Eva, ele começou as gerações. When we sing songs about him being the Alpha and the Omega, the beginning and the end, Quando nós cantamos músicas que dizem que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, do you ever wonder what is he the beginning and the end of? vocês alguma vez imaginaram de que ele é o princípio e de que ele é o fim? This passage tells us. Esta passagem diz-nos isso. It says, I, the Lord, with the first and the last am he. Eu sou o Senhor do princípio e do fim. He's the beginning and the end, the first and the last of the generation. Ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último das gerações. He's a generational God. Ele é um Deus de gerações. He names himself after the generations. Ele chama-se mesmo o Deus das He gerações. says, I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. This book Este livro is a generational book. é um livro geracional. When we read this Bible, we see generational flow on almost every page. Quando nós estamos a ler este livro, de página em página, nós vemos o fluir em gerações. Now, how many of you recognize this? Quantos de vocês reconhecem o seguinte? You'll be reading the Bible. Estão a ler a Bíblia You say, wow, this is so powerful. e dizem, uau, isto é tão poderoso. Wow, so amazing. Look what he Oh, says. tão maravilhoso, vejam só o que está aqui escrito. And then you get to certain pages E depois vão a algumas and páginas you go like this. e ficam assim. And you quickly flick over them. E querem passar rapidamente sobre elas. What are those pages we're flicking over? Quais são essas páginas que vocês querem ultrapassar rapidamente? Diga, Ted. The genealogies. As cronologias. And I'm glad that I'm not the only one. E eu estou feliz porque eu não sou o único. I thought you might be more spiritual than me. Eu ainda pensei que talvez vocês fossem mais espirituais do que eu. So, again, they're there for a reason. Mas mais uma vez, as cronologias estão ali por um motivo. The generations are important. As gerações são importantes. So why did he create the generations? Então, por que é que ele criou gerações? Well, there's lots of reasons, Há muitas razões, but I'll just give you a few. mas eu vou-vos dizer algumas. So Isaiah 51:8 Isaías 51:8 says that his salvation is from generation to generation. diz que a sua salvação é de geração em geração. That his salvation would be passed from generation to generation. Que a salvação iria ser passada de geração em geração. Lamentations 5:17 Lamentações 5:17 says that his throne is from generation to generation. diz que o seu trono é de geração em geração. That his throne would be established in each generation. Ele está a dizer que o seu trono seria estabelecido em cada uma das gerações. Daniel 4:3 Daniel 4:3 says that his dominion is from generation to generation. diz que o seu domínio é de geração em geração. Now, what is dominion? E o que é que quer dizer domínio? Dominion is territory with one ruler. Domínio é um território com um só senhor. Psalm 119:19 E Salmos 119:19 says that his faithfulness is from generation to generation. diz que a sua fidelidade é de geração a geração. That he would be faithful from generation to generation. Ele vai ser sempre fiel de geração em geração. You see, the generations have a God-given purpose. Então as gerações têm um propósito no plano de Deus. They're not here by mistake. Não estão aqui por acidente. He didn't just create Adam and Eve and go, oh, well, look what I randomly did. Ele nunca olhou para Adão e Eva e disse assim: "Oh, olha o que aconteceu agora assim do nada." He was intentional. Ele foi intencional. Now, you're going to hear about two people groups today. E vocês hoje vão ouvir acerca de dois grupos de pessoas. I'm going to talk about the first people group, Eu vou falar acerca do primeiro grupo
and then my mum will talk about the second. e depois a minha mãe vai falar acerca do segundo grupo. Now, when we read this Bible, Então, quando nós lemos esta Bíblia, we can only find two groups of people responsible for reaching the next generation. nós encontramos dois grupos de pessoas que são responsáveis por alcançar a próxima geração. Psalm 145:4 Então, Salmos 145:4 says this: diz o seguinte: One generation shall tell the next generation uma geração deverá contar à próxima geração the wonderful works of the Lord. as maravilhosas obras do Senhor. This passage tells us that one whole generation is responsible for the next. Este salmo diz-nos que uma geração inteira é responsável pela próxima geração. You see, this is a command on the life of every single believer. E este é um mandamento para todos os cristãos. Everyone who's here, Todos aqueles everyone who's Que- maybe watching at home, que estão aqui ou que estão a ver-nos em casa. all of you, Todos vocês. todos. Todos. Wow. Everyone Todos is responsible for reaching the next generation. são responsáveis por alcançar a próxima geração. But what do we see all around the world? Mas o que é que nós vemos ao longo em todo o mundo? You see, we've taken a command of God Nós temos pegado num mandamento de Deus and we've turned it into a calling. e ouvimos-lo como um chamado de Deus. See, people will come to church Então as pessoas vêm à igreja and eventually someone will come to them. e eventualmente alguém se chegará a elas Are you called to youth and children's e ministry? diz assim: olha, será que tu não tens o chamado para trabalhar no ministério infantil e juvenil? The calling to youth and children's ministry Mas o chamado para trabalhar com crianças e jovens doesn't exist in this book. não existe neste livro. See, we've taken a command on the life of every believer Então, nós tornamos um mandamento que deve ser vivido em todas as vidas dos and we've crentes turned it into a choice. e passamos esse mandamento para uma escolha. Now, I am not saying youth and children's ministry is wrong. Eu não estou a dizer que ter um ministério de crianças é errado. Understand? Entendem isso? Okay. The people serving in youth and children's ministry Mas as pessoas que estão a servir no ministério de crianças e were not jovens, called to do that. eles não foram chamados para fazer isso. They are being obedient Eles estão a ser obedientes to what God told them to do, àquilo que Deus lhes disse para eles fazerem, which is to reach and equip and train the next generation. que é alcançar, equipar e treinar a geração seguinte. You see, what's wrong is this. O que está errado é o seguinte: We've created a department to replace what God told us to do. nós criamos departamentos para ficarem no lugar daquilo que Deus nos disse para nós fazermos. Instead of supplementing what God told us to do. Em vez desses departamentos apenas serem um suplemento daquilo que Deus nos disse para nós fazermos. You with me? Entenderam? Yes? Sim. You see, youth and children's ministry should not struggle for helpers. Por exemplo, o Ministério de Crianças e Juvenis nunca deveria estar preocupado em arranjar ajuda. They should have to tell people, we've got too many people wanting to help. O ideal seria eles dizerem: nós temos pessoas a mais a ajudar. It should be a good problem that they have, not a bad problem. Devia de ser um bom problema e não um mau problema. Judges 2:10 Juízes 2:10 says, when this generation had returned to its fathers, a generation grew up that did not know their God. Então diz que quando esta geração voltou para os seus... Oh, I need to read it. When this generation had returned to its fathers, Quando esta geração voltou para os seus pais, a generation grew up after them that did not know their God. a geração seguinte cresceu sem conhecer o seu Deus. You see, we cannot assume that the next generation will get this. Nós nunca poderemos assumir que a próxima geração vai entender.
You have to be intentional. Tu tens que ser intencional. If we're not intentional with reaching them, Se nós não formos intencionais para os alcançar, maybe this passage will be said of us as well. esta passagem depois vai se tornar realidade para nós também. That a generation is coming after us that doesn't know their God. Que a geração que vem a seguir a nós não conhece o nosso Deus. See, one day we will be held accountable Um dia nós vamos ser julgados. for what we did with everything God had given us. Vamos ser julgados por tudo aquilo que Deus nos deu para nós fazermos. Did we just keep it to ourselves and then when we die, it dies with us? Será que nós andamos a guardar as coisas para nós próprios e quando nós morremos, tudo aquilo morreu connosco? Or were we intentional with passing it on to the next generation? Ou estávamos intencionalmente a passar para a próxima geração? We have to be good stewards of everything God has given us. Nós temos que ser bons guardadores de tudo aquilo que Deus nos tem dado. You see, to turn a nation, you must take the next generation. Para mudar uma nação, tu tens que mudar a próxima geração. To turn a nation, Para mudar uma nação, you must tu tens take the next generation. que tomar a próxima geração. Other religions, Fora da religião, political systems, sistemas políticos, they know this. eles sabem o seguinte. Sabem isto. You can see pictures, you can see video footage Vocês podem ver imagens, vídeos, fotografias of the fathers taking their sons dos pais levarem os filhos to the mosques. às mesquitas. And you will see the fathers bowing down with their sons, E vocês veem os pais se ajoelharem com os filhos, with their hands on their backs com as mãos nas costas dos seus filhos. as they bow together. E eles ajoelham-se juntos. We can see pictures of men with children on their shoulders, Nós vemos fotografias de homens com os seus filhos nos the ombros children holding guns, e as crianças a segurar armas, because they know porque eles sabem that if they are going to turn the nation, que se eles querem mudar a nação, they have to take that next generation. eles têm que tomar aquela nova geração. Political systems. Os sistemas políticos. You can go to unreached, persecuted nations, Tu podes ir a países perseguidos, não alcançados. and it's illegal E é ilegal. to give the gospel to anyone under 18 or 16 years of age. É ilegal ensinar o Evangelho a quem tenha menos de 18 anos. Why? Porquê? Por quê? Because they know Porque eles sabem that if you're going to turn the nation, que se tu queres mudar a nação, you have to take the next generation. tu tens que tomar a próxima geração. But how are we, Mas como é que the nós, body of Christ, o corpo de Cristo, going to do this? vamos fazer isto? How are we going to turn a nation Como é que nós vamos mudar a nação? when being generous, E sendo generoso, 80% of the body of Christ 80% do corpo de Cristo think it is not their responsibility to reach the pensa, next generation. não é minha responsabilidade alcançar a geração seguinte. We went up the Himalayas in India. Na Índia nós já subimos o Himalaia We were overlooking this city of 1 million people. e nós lá em cima conseguimos ver uma cidade de 1 milhão de And habitantes. the person that we were with, E a pessoa que estava connosco, he said every home in this city ele disse, todas as casas nesta cidade has a mask on the gate. têm uma máscara no portão. Well, obviously we're all wearing masks now, Quer dizer, nós todos agora usamos máscaras, but I'm not talking about these masks. mas eu não estou a falar destas I'm máscaras. talking about spirits and stuff like that. Estou a falar de espíritos e coisas assim do género. So they have a mask on the gate to scare off evil spirits. Então, à porta eles têm sempre uma máscara para assustar os espíritos maus. Every home has an altar in it. E todas as casas têm um altar levantado. We ask all over the world, E nós perguntamos em todo o mundo, where is there a city of 1 million people onde é que há uma cidade com 1 milhão de habitantes that we can say is completely dedicated to Jesus Christ? que é uma cidade completamente dedicada a Jesus Cristo? 3/4 of a million.
Ok, então 3/4 de 1 milhão, $500,000? só metade de 1 milhão. $250,000? Ok, 1/4 de 1 milhão. No answers. How are we going to turn entire cities around? Como é que nós vamos alcançar cidades inteiras? We have to return to God's ways of doing things. Nós temos que voltar a caminhar no caminho, na maneira de Deus. We have to return to the ancient paths. Nós temos que voltar ao caminho antigo. One generation Uma geração is responsible for the next. é responsável pela geração seguinte. Okay, so we're going to have a mother and a daughter up here. E nós agora vamos ter. Oh, they went out. Huh? They went outside. Oh, ok. Nós vamos ter uma mãe e uma filha agora. Okay, can you stand here? Então, fiquem aqui. Right. So I'm going to talk to your mother. Então, eu vou falar com a tua mãe. Okay. So Então, mamã, I have something behind my back. eu tenho uma coisa atrás das minhas costas It belongs to me. e pertence-me. It's mine. É meu. You don't know what it is? Tu não sabes o que é. It's mine. É meu. Chocolate. Chocolate. When I give this to you, Quando eu te der isto, it belongs to you and your daughter. vai pertencer a ti e à tua filha. When I give it to you, it belongs to you and your daughter. Então, quando eu te der, vai pertencer às duas. Ai. Just eat one piece. Just eat one piece. She's eating all the chocolate. Ela está a comer o chocolate todo. Anybody know this mother? Alguém conhece esta mãe? Yeah, you know this mother? Conhecem esta mãe? So I'm going to do this again. Olha, eu vou fazer isto outra vez. Let's try it again. Vamos tentar mais uma vez. I have something behind my back. Eu tenho uma coisa atrás das minhas costas It belongs to me. e pertence-me. It's mine. É meu. But when I give it to you, Mas quando eu te der, it belongs vai pertencer to you and your daughter. a ti e à tua filha. Now, the problem is this. O problema é o seguinte. I don't think she understands the word belongs. Eu acho que ela não entendeu ainda a palavra pertence. So I want you all to say to her 3 times, belongs, belongs, belongs. Então vamos dizer 3 vezes. Pertence, pertence, pertence. Right. Vai, 1, 2 e... Pertence, pertence, pertence. Do you think she understands? Achas que ela agora entendeu? So when I give this to you, Então, quando eu te der isto, it belongs to you and your daughter. pertence a ti e à tua filha. Ok. Right. Thank you. Thank you. Okay, so what was all that about? Então, do que é que isto era acerca? De quê? Let me tell you. Let me say that again. Deixem-me dizer-vos mais uma vez. Let me tell you again. Deixem-me dizer-vos o seguinte The mais uma Bible says vez. this. A Bíblia diz o seguinte: The secret things belong to God. as coisas secretas pertencem ao Senhor. We don't know what they are. Nós não sabemos o que é que são Don't have to worry about it. e nem nos precisamos de preocupar com isso. They belong to God. Pertencem a Deus. Belongs, belongs, belongs. Pertencem, pertencem, pertencem.
But the Bible says this, Mas a Bíblia diz o seguinte: the revealed things, as coisas reveladas, everything he shows you, tudo aquilo que Ele te for mostrando, every testimony you have, todo o testemunho que tu tens, all that he gives you, tudo aquilo que Ele te dá, belong, pertence to you a and your children. ti e aos teus filhos. Now, Agora, people get very upset As when the parent eats all the chocolate. as pessoas ficam sempre muito aborrecidas quando os pais comem o chocolate todo. How could they eat the chocolate? It belonged to them and their child. Como é que eles conseguiram comer um chocolate todo se pertence a eles e aos seus filhos? How could they do that? Como é que fizeram isso? Sometimes everybody is going, no. Às vezes as pessoas fazem, oh, But there aren't a lot of people who get upset mas não há muita gente que fica aborrecida when parents are not passing on what God gave them to their children. quando os pais não passam aos seus filhos aquilo que Deus lhes deu. You see, so often parents, they take the chocolate to the cell group E muitas das vezes os pais levam o chocolate ao Life Group and they'll share with their cell group e vão compartilhar com o seu Life Group, and they've never shared it with their children. mas nunca compartilham com os seus filhos. But God said it belongs first to you and your children. Mas Deus diz, primeiro pertence a ti e aos teus filhos. They'll go to their cell group. Então eles vão ao Life Group. Oh, I have this great testimony. Eu tenho um testemunho muito Let me bom. share it with you. Deixem-me compartilhar com vocês. They haven't told their children. Mas eles não contaram aos filhos. But it belonged first to their children. Mas primeiro pertence aos filhos. Or they'll go to their life group. Então eles vão ao seu Life Group. They'll say, oh, will you pray for my shoulder? Então eles dizem assim, podes orar pelo meu Really ombro. sore. Está mesmo dolorido. So everybody says yes. E então toda a gente diz, Vamos sim, pray for sim, your vamos shoulder. orar pelo teu ombro. But they haven't asked their children or their family to pray for their shoulder. Mas eles nunca chegaram a pedir aos seus filhos para orarem pelo seu ombro. We expect God to heal that shoulder. Nós esperamos que Deus cure aquele And He ombro. does. E Ele cura. But that miracle Mas aquele milagre belongs first in the family and to the children. pertence primeiro à família e aos filhos. And so then I come to my life group. Então eu vou ao meu Life Group Guess what God did this week? e digo, olha, adivinhem o que é que Deus fez esta My semana? family, my children prayed for my shoulder. A minha família, os meus filhos oraram pelo meu And ombro it was healed. e ficou curado. And the whole life group go, E hallelujah. todo o Life Group vai dizer, oh, aleluia! The Bible says A Bíblia diz the secret things belong to God. que as coisas secretas pertencem a Deus, The revealed things mas as coisas reveladas belong pertencem to you and your children. para ti, a ti e aos teus filhos. So when we do not share first with our children, Então, quando nós não compartilhamos primeiro com os nossos filhos, we are stealing from them nós estamos a roubar deles something that God said algo que Deus disse. belong to them. Pertence, pertence, pertence a eles. You know, if I gave, say I gave you some chocolate to share with your girls, Então, imaginem que a Daphne deu-me chocolate para dar às minhas and filhas. they're away, E elas vão-se embora and I go away, e a Daphne vai-se embora. and then when I see them one day, E um dia, quando eu as vir, I say, oh, did you enjoy the chocolate? Daphne vai perguntar, então, gostaram do chocolate? And they go, what chocolate? E elas vão dizer, que And I will say chocolate? to you, what happened to the chocolate? E a Daphne vem ter comigo, o que é que aconteceu ao And chocolate? you say to me, E eu vou dizer oh, à it was Daphne, so good. era tão bom. It blessed me so much. Oh, e abençoou-me And I tanto. shared it with my life group. E eu compartilhei com o meu Life Group. What will I say? O que é que a Daphne iria pensar? I want to tell you this. Eu vou-vos dizer o I seguinte. believe the day is coming Eu acredito que o dia está a chegar when, as parents, quando os pais, we are going to be held accountable em que nós seremos by julgados God
por Deus, for everything He gave us to share with our children, por tudo aquilo que Ele nos deu para nós compartilharmos com os nossos filhos and we didn't do it. e nós não fizemos. Now, I'm going to tell a story that I told Friday night. Então eu agora vou contar uma história que you told Friday, Many que ela people- contou na sexta. Many people think that parents do not know how to disciple their children. Muitas pessoas pensam que os pais não sabem discipular os filhos, Every parent knows how to disciple their children. mas todos os pais sabem discipular os filhos. The Bible doesn't say, A Bíblia não diz, it doesn't command us não nos diz, to disciple our children if we don't know how to do it. não nos diria para nós discipularmos os nossos filhos se nós não soubéssemos como fazê-lo. The Bible says, command you this day. Mas Deus diz, a Bíblia diz, ordeno-te neste dia. It doesn't say this. Mas não diz o seguinte, Oh, if you were discipled, se tu conseguiste discipular, or if your parents discipled you, ou se os teus pais te discipular, or if you go to a class to learn how to do it. ou se tu fores a uma classe para aprender. None of that's in here. Não é isso que aparece na Bíblia. God commands us Deus ordena to do what we can do. para nós fazermos aquilo que nós podemos fazer. Let me prove it to you. Deixem-me provar esta afirmação. Nobody Ninguém has to teach a father how to pass on a love for football. Ninguém precisa de ensinar um pai como passar paixão por futebol ao filho. I have never, in all the 40 countries I've been to, Então, em todos os 40 países onde eu já estive, eu nunca vi, met one class eu nunca conheci ninguém. to teach fathers how to pass Eu nunca on a love for encontrei football. uma aula para ensinar aos pais como ensinar a gostar de futebol, os filhos gostarem de futebol. Not there. Não existe. I have never had a class, Nunca existiu uma turma where it teaches parents to pass on a love for music or a love for education. em que tem que se ensinar os pais como passar amor pela música ou amor pela educação. Doesn't exist. Não existe. So what happens? Então, o que é que acontece? Parents pass on to their children Os pais passam aos filhos what they are passionate about. aquilo pelo qual eles estão apaixonados. Think about it. Pensem nisso. You have a father who's passionate about football. Se tu conheces um pai que é apaixonado por futebol, He does not say this. ele nunca vai dizer o seguinte: Okay, son, então, filho, time for football. tempo para o futebol. Let's get the football book. Então vamos buscar o livro de futebol. Get out of bed. Vamos sair da You've cama. got to go to football. Tens que ir para o futebol. Not how it works. Não é assim que funciona. How does it work? Como é que funciona? Come on, child. Vamos, criança. Come on, wake up. Vamos, acorda. It's time for football today. É hoje é dia de futebol. Let's Vamos. Come on, Vamos. let's play football together. Vamos jogar futebol os dois. Yay, go. Gol! Let's put the t-shirt on. Temos que pôr a Put the t-shirt. hat on. Vamos pôr o Put chapéu. the posters on the wall. Vamos pôr os pósteres na It's parede. bedtime. E agora é o tempo de ir para a That cama. was a great game. Foi um jogo maravilhoso. Ou, We lost. perdemos. Never mind. Não faz We'll do mal. better next time. Próxima vez vais fazer melhor. That what he does? Não é assim que ele faz? Yeah. It's passion. É paixão. Deuteronomy 6. Deuteronomy 6 Deuteronômio 6 tells us that's exactly how to do it. diz-nos como é que nós devemos fazer. That's how you pass on to the next É generation. assim que tu passas para a próxima geração. Deuteronomy 6. Deuteronômio Does 6 not say this. não diz o seguinte: Love soccer with all your heart, all your soul, all your strength. ama o futebol com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente. No, Não? nothing wrong with loving soccer. Não há problema nenhum em gostar de futebol. But if
you love something with all your heart, all your soul, all your strength, Mas se tu amas alguma coisa com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, the result is o resultado é, you talk about it at home. tu vais falar sobre isso em casa. You talk about it when you walk along the street. Tu vais falar disso quando estiveres a andar na rua. You talk about it at bedtime. Tu vais falar disso quando for tempo de ir para a Talk about cama. it when you get up. Tu vais falar do assunto quando for tempo de levantar. Wear the t-shirts and put the poster on the wall. E tu vais usar as t-shirts e colocar os pósteres na parede. You see, Deuteronomy 6 says this. Então Deuteronômio 6 diz o seguinte. Love the Lord your God with all your heart, Diz, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. with all your soul, Com toda a tua alma. with all your strength. Com toda a tua força. These words I tell you today Estas palavras que te digo hoje shall be in your heart. devem estar no teu coração. Not your head, Não na cabeça, your heart. no coração. You see, when the things of God are in our heart, Quando Deus faz coisas no nosso coração when we're loving God with all our heart, all our soul, all our e strength, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, it results in passion. o resultado é paixão. God didn't tell us to put these things in our head and beat our children with it. Deus não nos disse para nós colocarmos as coisas na cabeça e dar em cima dos nossos filhos com aquilo. Get up this morning, it's football. Vamos, levanta-te, hoje é futebol. Come on, it's time to go to life group. Agora é tempo de ir para o Life Group. No. No. When it's in your heart, Quando está no teu coração, it's passion. é paixão. And when you're passionate, E quando tu és uma pessoa when you're apaixonada passionate about the things of Jesus, e apaixonada pelas coisas de you're Jesus, going to talk about them at home. tu vais estar a falar sobre isso em You're casa. going to talk about it when you walk along the road. E vais estar a falar sobre o assunto quando estiveres na You're rua. going to be talking to your children about him at bedtime. E quando eles forem para a cama, tu vais estar a falar com os teus filhos acerca disso. He becomes the culture of your home. E ele passa a ser a cultura na tua família. Everybody disciples their children, every parent, Todos os pais discipulam os seus filhos in what they are passionate about. naquilo que eles são apaixonados. So we ask ourselves, Então nós devemos nos perguntar a nós próprios: the problem isn't that parents are not discipling their children. o problema não é que os pais não estão a discipular os seus filhos, Far more serious than that. é muito mais sério do que isso. The problem is, O problema é: do we have a generation of parents será que nós temos uma geração de pais who are not passionate about Jesus? que não está apaixonada por Jesus? And that's far more serious. E isso é muito mais sério. Psalm 78. O Salmo 78 It says, He established a testimony. diz que ele estabeleceu um testemunho. He gave commands Ele deu ordenanças. so that Israel would obey them. Então, será que Israel iria obedecer-lhes? That was half of it. Isso era metade da história. That they should make them known to their children. Não era só para Israel obedecer, eles também tinham que fazer os seus filhos conhecerem as ordenanças. Everything you have is to make it known to your children. Tudo aquilo que tu tens, tudo aquilo que tu sabes, tu deves passar para os teus filhos. Deuteronomy 32. Deuteronômio 32. Take to heart all the words that I have spoken today. Coloca no teu coração todas as palavras que hoje te falei. When you take them to heart, Quando tu as colocas no coração, when they become life and passion to you, quando elas passam a ser a tua vida e a tua paixão, the Bible says then a Bíblia diz, então you may command your children to obey tu vais ordenar aos teus filhos para obedecer, carefully com cuidado, all the words of the law. todas as palavras do Senhor. Does not say Não diz, put them in your head and learn them.
põe na tua cabeça e decoras. Then command your children to carefully obey them. E depois diz aos teus filhos para com todo o cuidado obedecerem às minhas palavras. It says take to heart. Diz, coloca-as no teu coração. That they become life. E então elas vão se tornar vida. Become passion, they become joy. Elas vão passar a ser paixão e alegria. Then you can say, E então tu podes "Now dizer, let's do this. então vamos fazer We isto. follow Jesus." Nós seguimos Jesus. It's all about the heart and about passion. Tem sempre a ver com o nosso coração e a nossa paixão. You see, Andrews gave us one set of people. Então, o Andrew falou acerca de um grupo de pessoas. One generation is responsible for the next. Uma geração é responsável pela próxima. Second, Segundo, parents are responsible for the discipleship of their children. os pais são responsáveis por discipular os seus filhos. Those are the only two sets of people we can find in the Bible E na Bíblia estes são os únicos dois grupos de pessoas que nós encontramos, to pass on to the next generation. que podem passar para a próxima geração. And I want to make one thing clear. E eu quero falar o seguinte: It's not just about passing on to the emerging generation. não é só passar para a geração emergente, It's about the older women with the younger women. é também acerca das mulheres mais velhas com as mulheres mais novas. There should be no struggling younger women Não devia de haver problemas entre as mais because jovens, the older women are there for them. porque as mais velhas estão ali por elas. It's the older men with the younger men. É os homens mais velhos estando com os mais jovens. My Andrew's sister A irmã do Andrew, heads up our anti-human trafficking. ela trabalha com o tráfico humano, contra o tráfico So humano. they have grown up with all these values in them. Então eles têm crescido com todos estes valores And she is very strong on prevention. e ela é muito forte acerca de prevenção. She says this: E ela diz o seguinte: God commanded the older men to teach the younger men self-control. a Bíblia diz para os homens mais velhos ensinarem os homens mais novos a terem autocontrole. And we have a generation of younger men. E nós- not all of them. We have many of the younger men E nós agora temos uma geração com muitos jovens with homens no self-control. que não têm qualquer autodomínio, But God commanded the older men to teach them. mas Deus ordenou que fossem os homens mais velhos que ensinassem os mais novos. This is not just a problem with younger men. Isto não é só um problema dos homens mais jovens, It's a problem that the older men have not taken their responsibility to teach them. tem a ver com o problema de que os homens mais velhos não tomaram a responsabilidade de ensinar os mais jovens. The Bible says A Bíblia diz the older women are responsible for the younger women que as mulheres mais velhas devem ser responsáveis pelas mulheres mais jovens, to teach them purity. para lhes ensinar acerca de pureza. If we have young women not walking in purity, Se nós temos mulheres jovens que não caminham em pureza, we have to ask ourselves what happened that the older women did not teach them. nós temos que nos perguntar o que é que aconteceu para as mais velhas não lhes terem ensinado. Every single person in this room Cada um de nós nesta sala has a mandate to the next generation. tem uma ordenança para a próxima geração. I don't care how old you are. Não me interessa a idade que tu tens. You must be like David. Tu tens que ser como Davi. And he said this: E ele disse o seguinte: Don't let me die não me deixes morrer till I have told the next generation até que eu consiga dizer à próxima wonderful geração works of God. as maravilhosas obras do Because Senhor. if I tell the next generation, Porque se eu contar à próxima geração, I will be telling your works to those that are not even yet born. eu então ainda estarei a contar as tuas obras àqueles que ainda nem nasceram. We are mandated by God Nós temos essa ordenança vinda de Deus. to our last breath Até ao nosso último suspirar, to pass on to the next generation. de passar à próxima geração.
As Andrew said, these are serious days. Como o Andrew disse, estes são tempos We sérios. cannot leave the next generation to walk into them without us. E nós não podemos permitir que a próxima geração entre nestes novos tempos sem nós. It is not the time for the Joshua generation to enter the land. Não é o tempo da geração de Josué entrar na terra. It's the time for Moses and Joshua to enter together. É o tempo de Moisés e Josué entrarem juntos. But it's up to us whether that's going to happen. Mas isso só vai acontecer se nós fizermos algo. We have to prepare a generation Nós temos que preparar uma geração to walk from here to the return of Jesus and beyond. de caminhar daqui até ao retorno de Jesus Cristo e muito além. And that means you have to be ready Então isso quer dizer que tu tens que estar preparado, to walk from here to the return of Jesus and beyond. que tu tens que estar preparado para andar daqui até ao retorno de Jesus e mais além. Psalm 45:17 says this, O Salmo 45:17 diz o seguinte: and this is the reason we speak this message. e esta é a razão pela qual nós pregamos esta mensagem. Not about children, not about generations. It Não é por causa de crianças ou de gerações. says this, Diz o seguinte: eu, David said this, Davi disse, eu, David, will declare your name to all generations. Davi, vou declarar o teu nome a todas as gerações. He wasn't a children's worker, he wasn't a youth worker, and he was an old man. Ele era um homem velho e não trabalhava no departamento infantil nem juvenil. David said, Mas Davi disse: I am going to declare your name through the generation. eu vou declarar o teu nome através das gerações. Por isso, por isso, the nations as nações will praise you vão louvar-te forever and ever and ever. para sempre, sempre, sempre. The secret to world evangelism O segredo do evangelismo mundial is in that one verse, está neste versículo and I never hear it quoted. e eu nunca o ouço mencionado. When we declare his name generationally, Quando nós declaramos o seu nome pelas gerações, the nations will praise my Jesus as nações vão louvar ao meu Jesus forever and ever and ever. para sempre e sempre e sempre. Isn't that what we're on the earth for? E não é por isso que nós estamos aqui na Terra? That the nations praise our Jesus? Para que as nações louvem o nosso Senhor? But to turn a nation, you must take the next generation. Mas para mudar uma nação, nós precisamos de tomar a próxima This is the geração. Great Commission completing generation. Isto é um grande mandamento para nós chegarmos à próxima geração. They are commissioned by God Nós somos comissionados por Deus to go in the spirit of Elijah de irmos no espírito de Elias and declare to the nation, e declarar às nações: repent, arrependam-se, make way, abram o because caminho, Jesus the Messiah is coming. porque Jesus, o Messias, está a vir. And when they do, E quando eles a fizerem isso, cry is going to go out. um choro vai se It will levantar. go from Portugal, Vai haver em Portugal, through Brazil, no Brasil, through Europe, por toda a Europa, through the East, no Oeste, to Jerusalem. em Jerusalém. And that cry is going to go. E esse choro vai ser: Vem Espírito Santo, vem Deus, que nós como igreja queremos, ó Deus, estar na Tua presença prontos para o dia que o Senhor vier nos buscar. Enquanto isso, Senhor, que nós sejamos aquelas pessoas que levam à próxima geração a palavra do Senhor, que é o evangelho de poder para a salvação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor toque na nossa geração, para que sejamos homens e mulheres responsáveis pela palavra do Senhor a ser ministrada a esta geração, aos nossos filhos carnais, aos nossos filhos espirituais, a todos aqueles que estão à nossa volta, porque nós sabemos que o Senhor vem, e o Senhor vem nos buscar. O Senhor venha nos buscar, ó Deus,
sabe, totalmente preparados para subir. E que nós sejamos pessoas, ó Deus, que levamos a palavra do Senhor a cada um daqueles que estão ao nosso caminho. Senhor, que nós assumamos a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, da nossa geração, em nome de Jesus Cristo. Amém.